Já imaginou como tudo começou? Como a Igreja, essa comunidade global de bilhões de pessoas, teve seu início? A resposta está em um dia extraordinário, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Um dia que mudou o curso da história para sempre. O Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, exatamente como o Mestre havia ordenado. As suas últimas palavras ecoavam em suas mentes: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam exatamente como seria, mas obedeceram. Reunidos em um só lugar em constante oração, eles esperavam, unidos, com o coração cheio de uma expectativa que quase podiam tocar. Era o dia da festa de Pentecostes, uma celebração judaica tradicional. Mas naquele ano, o céu tinha um plano diferente. De repente um som invadiu o lugar. Não era um barulho comum, era como o rugido de um vento impetuoso, uma força da natureza que encheu cada canto da casa onde estavam. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Línguas, como se fossem de fogo, apareceram e pousaram suavemente sobre a cabeça de cada um deles. Naquele instante todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, idiomas que nunca tinham aprendido, mas que o Espírito lhes concedia a capacidade de proclamar. Lá fora, a cidade estava cheia de peregrinos de diversas nações que vieram para a festa. O som poderoso atraiu uma multidão curiosa, que se aproximou para ver o que estava acontecendo. E o que eles ouviram os deixou absolutamente perplexos. Cada um, vindo da Pátia, da Média, do Egito ou de Roma, ouvia aqueles humildes galileus falando em seu próprio idioma nativo, declarando as maravilhas de Deus. A confusão se misturava com o espanto. Como isso é possível? Perguntavam uns aos outros. Não são todos galileus os que estão falando? Claro, onde há um milagre, também há céticos. Alguns zombaram, acusando-os de estarem bêbados com vinho novo. Foi nesse momento que Pedro, antes o pescador impulsivo que negara Jesus, levantou-se. Mas agora, ele não era o mesmo. Cheio do Espírito Santo, com uma coragem e clareza que não vinham dele, ele ergueu a voz diante da multidão. Homens da Judéia e todos vocês que habitam em Jerusalém, ele começou com uma firmeza que silenciou os zombadores. Estes homens não estão bêbados como pensais, sendo apenas a 3ª hora do dia. Mas o que está acontecendo é o que foi anunciado pelo profeta Joel nos últimos dias. Diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro então pregou com uma autoridade impressionante. Ele falou sobre Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus com milagres e sinais, a quem eles mesmos haviam crucificado, mas a morte não pôde detê-lo. Deus o ressuscitou, e agora, exaltado à direita do Pai, ele havia derramado o Espírito Santo que todos estavam vendo e ouvindo. Suas palavras eram como uma flecha, penetrando fundo no coração dos ouvintes. A convicção do pecado os atingiu, e a verdade sobre Jesus os transformou. Desesperados, eles clamaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? A resposta de Pedro foi clara e direta: um convite à nova vida. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa, ele disse, era para eles, para seus filhos e para todos os que estavam longe. Naquele mesmo dia, a semente da igreja germinou de forma espetacular. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, creram em Jesus e foram batizadas. Ali nascia a igreja, não um prédio de tijolos e argamassa, mas um organismo vivo, um povo pulsante, cheio do Espírito e do poder de Deus. Eles viviam em comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, partilhando o pão nas casas, orando juntos e cuidando uns dos outros com um amor genuíno. E o milagre continuava. Dia após dia, o Senhor acrescentava ao seu número aqueles que estavam sendo salvos. O vento daquele dia simbolizou o poder de Deus que sopra vida nova onde há estagnação. O fogo simbolizou o Espírito que purifica o coração e acende a chama da fé. E a promessa é que o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes continua agindo hoje, transformando vidas, capacitando os crentes e espalhando a luz do Evangelho até os confins da terra. Se essa história poderosa tocou o seu coração, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Inscreva-se aqui no canal Aventuras Bíblicas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir o poder renovador e o fogo purificador do Espírito Santo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de fé que inspiram e fortalecem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.